Então, existem 3 modelos que explicam o efeito terapêutico das substâncias, ou seja, as substâncias, como remédios, são explicadas de 3 formas diferentes. A primeira delas e a mais comum é a forma bioquímica, a segunda forma é a forma bioenergética e a terceira forma é a forma bioespiritual, tá? Então, agora a gente vai dar uma passada por cada uma dessas visões para vocês ampliarem o olhar de vocês a respeito de uma substância medicamentosa, né? Sempre. Então, vamos lá. Visão bioquímica. Visão bioquímica é aquela em que olha para a vida como um efeito de reações químicas. Então, tudo é culpa da química, né? Assim, toda doença tem interferência de uma influência química. E a indústria, o que ela faz para validar isso? Ela extrai das plantas os princípios ativos, sintetiza em laboratório, né? Ela tira das plantas para entender esse modelo e ela sintetiza esse modelo que ela usa lá da natureza. Ela sintetiza em laboratório porque é muito, muito, muito difícil criar uma substância do zero. Então, a indústria, o que ela faz? Descobriu-se, tem se falado que o pariri é uma erva maravilhosa para a imunidade. Então, a indústria vai lá, recolhe o pariri, estuda o pariri bastante, descobre qual é a bioquímica dele, sintetiza é uma forma semelhante, né? Sintetiza aquilo e distribui como sendo próprio da indústria farmacêutica, sendo que a experiência, né, o contato primeiro foi lá na natureza, né? Mas o que acontece quando a gente toma uma medicação completamente sintética, né? O que acontece conosco? Qual é a questão? A questão é que ela vai provocar efeitos colaterais, porque ela está mais distante da natureza da substância. O nosso organismo, diante de uma substância que não é natural ou que não tem expressão dos 5 elementos da mesma forma que nós temos, ela tende a tratar essa substância como uma substância estranha. A gente chama de xenobiótico. Então, é uma substância que o nosso organismo estranha e por isso nós temos os tais efeitos colaterais. Entende? Entende o quanto que a gente fica com o pé atrás, a gente enquanto médico de medicina mais natural, assim, quanto que a gente fica com o pé atrás de dar uma medicação alopática para uma pessoa? Justamente porque os efeitos colaterais, eles não são... a gente não sabe de antemão que a gente vai ter, se a gente vai ter ou não vai ter. E outra, a gente não sabe se a gente vai ter durante o uso da medicação ou a posteriori. E se a gente tiver a posteriori, a gente nunca vai conectar isso com aquele remédio que a gente tomou. Então, a gente conecta isso tudo com essa ideia de que se eu quero saúde, eu quero menos efeitos colaterais, eu quero coisas tão mais ligadas à natureza, ou seja, que tem essa constituição dos 5 elementos, da mesma forma que eu tenho essa constituição, né, composta por 5 elementos, tá bem? Então, agora nós vamos falar da visão bioenergética. A visão bioenergética, ela diz o seguinte: a vida existe antes dos seres vivos. Então, ela já tem uma visão mais ampla, ela não vê a vida só como efeito da química, né? Ela vê a vida como que ela existe antes dos seres vivos existirem, né? A inteligência que governa o nosso corpo é o prana que promove a coesão e a organização de forma inteligente. Então, esse é o pensamento da visão bioenergética, né? E a visão bioenergética entende que sem prana nos transformaríamos em um amontoado de elementos. Então, amontoado de água, terra, ar, fogo, entende? Esse amontoado de gunas, de elementos. Então, a gente sem essa energia vital que faz tudo se conectar, a gente seria nada senão pó. O prana é mais sutil do que os alimentos. Então,
a força vital, o prana, aquilo que mantém a coesão e a organização dos tecidos, é muito mais sutil do que os alimentos, né? Mas os alimentos, quando eles são recebidos por nós, eles vão e são trabalhados, né? Primeiro pelo estômago. Bom, todo aquele processo digestivo que existe, né? E eles vão se tornar, de alguma forma, uma energia vital para nós. E qual que é a visão bioespiritual ou bioenergética qualitativa, também chamada assim? Ela é aquela em que olha para o efeito global das ervas e dos alimentos. O que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos, as emoções, né? Então, o que sentimos, o que pensamos, também são considerados alimentos. Oh, doutora Elaine, que coisa complicada! Então, agora, o que eu penso vira alimento? Pois é, essa é a extensão de visão do Ayurveda, que traz essa visão bioespiritual para nós entendermos a importância de tudo que entra pelos nossos sentidos dentro da gente, né? Por exemplo, a medicina chinesa, ela é bioenergética quantitativa, porque ela é um olhar do yin e do yang, né? Da quantidade de yin e de yang que cada pessoa tem e como equilibrar essas duas qualidades em quantidades semelhantes, tá?